Olá, gente, Moisés Eletrônica. Mais uma dica aí para quem trabalha com som, tá certo? Quando vocês pegarem esse som GPs da Sony, né? O Shake 7, tá certo? Veja que é um baita som aí, né? Que vocês estão vendo aí. E tá quase R$ 3.000, né? Gente, quando vocês pegarem, que ele tiver no visor, tá certo? Dando freeze white. Normalmente quando dá freeze white, quando a gente tá trabalhando, né? Quando a gente desconecta tudo e desconecta o drive de CD, ele dá normalmente freeze white, tá certo? Porque dizendo que, mostrando que o drive de CD está desconectado, tá certo? Do cabo FRET. Então, mas nesse caso aí, tudo conectado e dando freeze white na tela, tá certo? No visor. E aí, o que é que a gente pode fazer, tá certo? Normalmente isso, né, quem já trabalha com isso sabe que o problema é na placa de áudio, né? Na placa principal, na placa de áudio, tá certo? Então, gente, vou mostrar aqui a placa a vocês e o que eu fiz para resolver esse problema, tá certo? De freeze white, para tirar da tela freeze white. Por quê? Porque quando tá freeze white na tela, a gente aperta o botão e está na demonstração, né? A gente aperta o botão e nada acontece. Tem que sair da demonstração para depois apertar. E ele, interessante que quando liga ele, o plug a tomada, né? O cabo a tomada, o ventiladorzinho roda, certo? Continua a rodar. E quando aí fica na demonstração, né? Enquanto tá na demonstração fica girando, né? Nesse caso aqui, tá certo? Aí quando termina a demonstração que aperta o botão de ligar, né? Por rádio, ligar, ou por CD, ou qualquer outra coisa, né? Aí o ventilador para. A gente escuta lá o relé da placa, ele desatracar, tá certo? A gente sabe que o relé atraca e desatraca, né? Atraca para ligar da fonte, tá certo? E desatraca para desligar a fonte, tá certo? Nesse caso aí, desliga e desatraca e aí o som para, certo? Aí na verdade o som ele continua com freeze white na tela, tá certo? Nesse caso aqui, ratificando, o relé ele atraca, fica freeze out na tela e nada acontece. Você aperta como for, tá certo? Depois da demonstração pode apertar como for, que ele não vai, como é que se diz, que ele nada funciona, tá certo? E o ventilador continua rodando, tá certo? Tem casos que quando você aperta o ventilador desliga. Nesse caso meu aqui ele não desligou, ficou girando o tempo todo porque ele estava ligado o som, né? Mas sem poder funcionar nada, tá certo? Como se fosse uma proteção, né? Protex, mas nesse caso era freeze white, tá certo? Então quando estiver dando freeze white na tela, normalmente o problema é essa placa aqui, tá certo? A placa de áudio, certo? Essa placa aqui é carinha, gente. E às vezes ela nova mesmo é uns R$ 1.000 e pouco, tá certo? Com frete já pelo Mercado Livre, tá certo? Você encontra mais barato? Encontra você comprando na autorizada mesmo, né? Você pode encontrar barato ou se você encontrar em outro lugar. Mas normalmente quando a gente compra pela internet tem a questão do frete e chega nessa faixa aí quase R$ 1.000, 1.000 e pouco às vezes. Certo, gente? Então aqui. Outra dica. Quando pegar esse som Shake 7, esse som normalmente quando é perto de casa, perto de praia, né? Normalmente a maresia corrói a placa, tá certo? Você quando abre, você vê aquela corrosão na placa, tá certo? Normalmente quando isso acontece, normalmente não tem solução, tá certo? Tá dando freeze white na tela, no visor, você olhou a placa tá toda com corrosão, né? De maresia.
não vale a pena consertar, gente, porque você troca a peça com defeito, o CI com defeito, você perde um tempo muito grande quando o problema é grave. Nesse caso o meu era grave, tá certo? E você perde muito tempo e não tem solução. Nesse caso aqui, eu tive sorte e teve solução, tá certo? Mas nem sempre tem solução. É perda de tempo. Então, para não perder tempo, você libera o som, tá certo? Porque você só vai perder tempo, vai gastar dinheiro e não vai consertar o som, tá certo? Se você quiser arriscar, como foi o meu caso aqui, aí deu certo, tudo bem, tá certo? Então veja se é esse o seu caso, igual esse meu aqui. Se for, tá certo? Porque como o caso aqui é corrosão, foi corrosão, ponta de maresia, tá certo? Oxidou a placa e além de oxidar, ela corrompeu, né? No caso, houve uma corrosão da placa, das trilhas. Então, nem sempre é o mesmo local onde vai estar o defeito, tá certo, gente? Mas você já vai ter uma ideia. E eu vou dar uma dica aqui, que quando não tem maresia, quando som está com esse defeito, né, em beira de praia, você vai ter uma dica aqui também, onde você vai procurar o defeito e como analisar com o multímetro digital, tá certo? Ou analógico, né? Vamos ficar aí com o multímetro digital, tá certo? Então, gente, aqui a gente tá aqui com a placa, tá certo? Que quando dá Freeze White na tela, normalmente o defeito é nessa placa, tá certo? Quando é o defeito de placa, tá certo? Aí vocês estão vendo aqui, ó, aqui está o processador. Vocês estão vendo minha mãozinha, né? A mãozinha aqui do mouse aqui, no caso, certo? Aqui está a memória, tá certo? Aqui está esse CI aqui, é o CI que faz é o CI de tensão, tá certo? Que manda para a memória, certo? O que é que você faz aqui para ver? Porque normalmente o problema quando esse Freeze White é essa memória aqui, tá certo? Já aconteceu o caso de trocar a memória e aí resolver o problema, tá certo? Então você mede aqui no CI aqui, tá certo? Nesse regulador aqui, esse é o regulador 302, tá certo? Nesse reguladorzinho, na sua placa, se tiver outra numeração, não se preocupe, gente, tá certo? Se tiver outra numeração, não se preocupe. Aí você olha na serigrafia da placa, ele vai estar próximo, vai estar entre esse CI aqui, tá certo? E a memória, tá certo? Não tem erro, porque tem aqui os capacitores, os bitúnicos aqui, né? Então, esse CI aqui, você mede no pino 8, ele tem que dar 3,2, né, de entrada, mais ou menos isso, tá certo? 3,2, pino 8, você conta 1, 2, 3, até o pino 8, né? No pino 8 aqui tem que dar 3,2, na saída, na verdade, ele é um CI que ele amplifica a tensão, tá certo? Nesse caso aqui, esse CI aqui, ele chega aqui no pino 8, né? Ele diminui, nesse caso aqui, esse CI é o diminuidor de tensão, tá certo? Ele entra 3,2 volts e sai 1,2, 1,8. Vão ficar com 1,8, tá certo? Aí ele sai nesse outro pino aqui, normalmente é o pino 1, ele sai 8 volts, ele sai 1,8 volts, tá certo? Então, e manda para a memória. Se você vê que não chegou no pino 8, 3,3, é como o CI de memória de notebook, né? Como eu já trabalhei com notebook e computador, eu sei, né? Você deve saber, quem já trabalhou com isso deve saber. Então, tem primeira coisa a fazer. Tem 3,2 volts aqui no pino 8,
não, então você tem que olhar porque essa tensão aqui não está chegando, tá certo? Tem 3,2, então você vem aqui no pino 1, aí você vê se tem 1,8. Tem 1,8, você vem aqui, tá certo, no pino, no pino do processador, normalmente, aí você vai olhar o datasheet, tá certo, da memória, e ver aonde está entrando, aonde entra 1,8. Tá chegando 1,8, normalmente, aqui ao junto do você quer ser mais rápido, tá certo? Para ser mais rápido, né? Então, para não perder tempo, você junto da memória aqui tem um capacitor que esse 1,8 ele vai para esse primeiro para esse capacitor e depois para a memória. Então, um ponto de teste é o capacitor aqui de lado, tá certo? Aqui, ó, bem pertinho dele da memória. Tem 1,8? Não tem? Então, possa ser que entre esse regulador e o capacitor deve ter o que? Alguma trilha rompida ou algum componente, tá certo? Integrar, algum componente aberto, né? Ou em curto que esteja impedindo que chegue esse 1,8 volts, tá certo? Então, tem 1,8, aí o que é que eu faço? Às vezes, gente, já aconteceu, nesse caso aqui, eu troquei a memória, tá certo? E botei outra, tá certo? Para adiantar o serviço, fiz a troca rápida aí, porque já aconteceu de trocar a memória e ele voltar normalmente, tá certo? Quando isso acontece. Então, troquei a memória e nada aconteceu, continuou ainda dando preso white, tá certo? Então, aí quando isso acontece, o trabalho é maior, aí tem que procurar. Por isso que eu digo, você tem que analisar se vale a pena consertar o som, tá certo? Porque às vezes chega a solução e às vezes não chega, certo? É melhor trocar a placa. E a placa é muito cara, não sei se o cliente vai aceitar o orçamento, tá certo? Então, o que é que analisando a placa aqui, analisando as placas, além de ter alguns resistores aqui perto, né, com um pouquinho danificado por causa da corrosão, tá? Vamos fazer uma limpeza boa na placa, tá certo? Faça uma limpeza boa. Mas aqui ao lado, nas trilhas, nessa partezinha aqui, ela estava com as trilhas abertas, tá certo? Fiz a realigação das trilhas e primeiro eu fiz aqui, né, ao lado aqui, tá certo? As trilhas daqui, né, próximo aqui. Vocês estão vendo aqui o micro, tá certo? O micro aqui, ao lado do micro passa as trilhas aqui, ó. As trilhas estavam abertas, foi feita foi refeito as trilhas e aí continuou com o preso white. Pensando o que, né? Pensei o que? Deve ter mais trilha aberta, tá certo? Cortada, né? Desligamento de trilha, tá certo? Olhando mais um pouquinho para cá, onde há mais trilha, também tinha a trilha aberta. Refiz a trilha e aí o som voltou a funcionar. Nesse caso aqui eu tive sorte. Era as trilhas abertas por causa da corrosão, tá certo? Era um som de praia e as trilhas foi refeita e aí o som voltou a funcionar, tá certo? Teve sorte em achar, mas nem sempre isso acontece, tá certo? Mas é bom você fazer, eu digo que o melhor análise, né, antes de mexer em qualquer coisa é o visual, tá certo? Faça uma análise visual, faça uma limpeza na placa, né, para ver, né, aí você decide aí se vai consertar ou não, tá certo? Então, depois que feito isso, foi refeita as trilhas, o som saiu preso white e começou a funcionar o rádio e todas as outras operações, né, normalmente, tá certo? Então fica aí a dica a vocês. Um grande abraço aí de Moisés Eletrônica. Deixa eu voltar aqui para o som.
E esse som aí, que vocês estão vendo aí, o Shake Set, voltou a funcionar normalmente. Tá certo, gente? Então fica aí a dica, Moisés Eletrônica. Um grande abraço a todos. Fui!